Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus amado, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos abençoar, abre as nossas mentes, os nossos corações, para estudarmos mais um pouquinho da Tua Palavra, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, nos ensinando mais um pouquinho do Senhor, da Tua Palavra e do Teu imenso poder e amor. É o que nós te pedimos, crendo que isso já está acontecendo em nosso meio. Amém e graças a Deus. Olá, eu sou o pastor Ricardo Santos e vamos falar um pouquinho hoje acerca das dispensações e alianças, tudo bem? É a nossa aula de número 2, né? Número 2 dessa disciplina. Na semana passada nós estudamos a introdução na aula 15, né? Disciplina dispensacionalismo e aliança, tudo bem? A aula de número 16, que é a segunda aula dessa disciplina, vai começar com o versículo de Daniel 4, versículo 3. Eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus. É o edito do rei, tá? O edito do rei Nabucodonosor. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, né? Para você se inteirar do contexto. O edito do rei Nabucodonosor, rei, a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E aí vai dizer o rei no edito: quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas, ou quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Olha que interessante, um rei Nabucodonosor, um rei ímpio, testificando aí a grandeza do reino de Deus, ou reconhecendo que Deus é um rei acima de todos os reis. Ele está falando, o seu reino, Deus, é um reino sempiterno, ou seja, um reino que dura para sempre, enquanto o reinado dele e de outros reis é um reinado temporário, não é isso mesmo? É provisório. Mas o de Deus ele está falando que é sempiterno. E ele está falando no seu domínio de geração em geração. E é por causa dessas palavras geração aqui que a gente está escolhendo esse versículo para dar introdução a essa aula. Na aula anterior nós falamos, toda vez que você vê a palavra geração na Bíblia, você vai lembrar da dispensação. Porque Deus, ele é eterno, né? Nós mostramos na setinha, a setinha significa eternidade. Eternidade antes, eternidade depois. Isso representa Deus. Mas o ser humano, ele é o quê? Ele é passageiro. Então, por isso que quando a teologia, né, através da disciplina dispensacionalismo, divide a história da humanidade em eras ou períodos para poder estudar, a gente vai perceber que Deus continua mesmo fazendo aliança com a humanidade. E cada momento vai ter um representante. Por que é necessário renovar essa aliança? Porque o ser humano tem um tempo de vida limitado, né? Ele morre e também ele quebra a aliança. Então, se ele não quebrar a aliança, permanecer fiel, ainda assim vai chegar no ponto que ele vai morrer. Deus precisa levantar outra pessoa, fazer novo pacto, né? Igual nós damos um exemplo aí de Moisés, que depois vai ser substituído por Josué. Nós temos o exemplo de Elias, que depois vai ser substituído por Eliseu, mas a obra de Deus continua, e Deus continua mesmo, porque ele é eterno, tudo bem? Então nós destacamos a importância de você, toda vez que vê a palavra geração na sua Bíblia, você trazer esses conhecimentos que você vai estar aprendendo durante a ministração dessa aula de dispensacionalismo, tudo bem? Bom, líder, mas aí eu estou trazendo aqui os tópicos importantes da aula anterior, justamente porque você tem que ter isso na cabeça, você tem que lembrar disso, porque senão não consegue entender, não vai conseguir entender nada aqui para frente. Então vamos relembrar aí a aula anterior. Dispensacionalismo é uma disciplina da teologia, né? Então, a teologia tem várias disciplinas. Nós falamos que dispensacionalismo é uma das disciplinas da teologia sistemática. Alguns cursos têm a disciplina dispensacionalismo,
Outros cursos têm a disciplina Alianças, que é a mesma disciplina, porém o modo de abordar os tópicos, a história da humanidade, é um pouco diferente. Pelo método do dispensacionalismo, é um pouco diferente da abordagem do método quando estuda através das alianças. Mas essas duas disciplinas vai estudar a mesma coisa, tá? Ou seja, vai pegar a história da humanidade, né, e vai dividir em eras ou em períodos. Quando a gente divide dentro da disciplina dispensacionalismo, normalmente vai ter 7 divisões, ou seja, 7 dispensações, tá aqui, ó. Primeira dispensação, segunda dispensação, terceira dispensação, quarta dispensação, quinta dispensação, sexta dispensação e sétima dispensação. Cada uma com o seu tempo, né? Os tempos não são iguais, algumas têm como precisar o tempo, outras não, né? O que nós temos que saber? É o evento que marca o início, o evento que marca o final, não é isso? O início, o final. E sempre o final de uma já é o início da outra, nós aprendemos na aula passada. E cada um desses períodos, que também pode ser chamado de eras, né? Eles vão ter um título, um nome da dispensação, né? Então nós temos a primeira dispensação da inocência, a segunda dispensação é a dispensação da consciência, a terceira dispensação era chamada dispensação do governo humano, a quarta dispensação era chamada de dispensação da promessa ou patriarcal, tá? Tem 2 nomes aí. A quinta dispensação é a dispensação da lei. A sexta dispensação é chamada de dispensação da graça, e a sétima e última dispensação é a dispensação milenar. Ou seja, por aqui você já vai ver que é a história da humanidade, começando lá no Jardim do Éden, quando o homem era inocente, depois passa a ser consciente, e por aí vai. Então, ao invés de ficar tentando decorar, eu ensinei na primeira aula como que você vai entender isso aqui, que tem uma lógica, né? O homem nasce inocente, depois passa a ser consciente. Quando ele torna consciente, ele passa a saber do seu poder, né? Ou da sua fraqueza, aí governa, né? Um homem vai governar sobre o outro, né? O mais forte vai governar sobre o mais fraco, o mais inteligente vai governar com o mais simples, e por aí vai. Depois vem a promessa, Deus prometendo mandar um que vai representar a humanidade e não vai quebrar a aliança, né? Já começa a promessa de Jesus. Depois tem o período da lei, né? Através de Moisés representando aqui a humanidade, ele vai trazer a lei de Deus. E depois acaba o período da lei, vem o período da graça, né? Que já é no período de Cristo. E depois de Cristo, né, quando Cristo voltar a buscar a igreja, vai começar o período da última dispensação, que é a dispensação milenar. É isso que o dispensacionalismo estuda. É a história da humanidade, né, dividida em eras, dividida em períodos. Alguns que já passaram, outros que nós estamos vivendo agora, que é a dispensação da graça, e outra dispensação que ainda virá, tudo bem? Quando a gente aborda essa mesma história da humanidade através da disciplina Alianças, né? Porque é outro nome que tem essa disciplina, muda um pouquinho a abordagem, tá? Na última página, né, da aula passada, na página 3 da aula passada, então na aula 3 da aula passada, eu trago o nome das alianças, quando é estudado através do método da aliança. No nosso curso aqui a gente vai estar adotando o método das dispensações, mas a gente sempre vai estar comparando com o método da aliança para você ver que é o mesmo conteúdo de estudo, só a abordagem que é um pouco diferente, tá? Então na página 3 nós temos aí, quando a gente fala de aliança, esquece 7 divisões, vamos trabalhar com 8 divisões. Mas essas divisões, elas são meramente didáticas. Você pode, por exemplo, encontrar um livro de teologia que está trabalhando dispensacionalismo e trabalha com outras divisões. Pode ser menos divisões, pode ser mais divisões. Certo é que está pegando o mesmo período e dividindo para ficar mais fácil de estudar. Tudo bem? Não pode ficar preso a esses números, não. Entendendo que isso aqui é um método de estudo. Quando se fala em aliança, a gente não vai falar 7 e vai falar 8.
E a aliança era dividida da seguinte maneira, está na página 3 da aula da semana passada, tá? Primeira aliança, aliança edêmica. Ela recebe esse nome porque ela aconteceu no jardim do Éden. Então, edêmica de Éden. A segunda aliança é a aliança adâmica. É a aliança que Deus faz com Adão. Por isso ela recebe esse nome. A terceira aliança, a aliança noética. Adão vai falhar e aí Deus levanta quem? Noé, e faz uma nova aliança com Noé. A quarta aliança, aliança abrâmica. Deus faz aliança agora com Abraão. É aqui que eu estou falando. O homem pode errar ou pode morrer. E Deus levanta outro personagem para fazer aliança. E o que eu mais disse na aula passada, esses personagens que são levantados, esses homens que são levantados para fazer aliança com Deus, não é uma aliança particular. Eles passam a representar quem? A humanidade. Não fica preso no personagem. Adão fez aliança com Deus. Não, a humanidade fez aliança com Deus. Então tudo que Deus cobra de Adão, está cobrando de toda a humanidade. Se Adão falhar, falha toda a humanidade, porque ele é o representante. Daí o apóstolo Paulo escreveu, por um homem entrou o pecado no mundo. Um homem pecou, logo todos pecaram. É aí que você vai entender. O apóstolo Paulo está aplicando o método do dispensacionalismo para interpretar as escrituras. É isso que nós estamos aprendendo. Vamos interpretar a escritura através do método do dispensacionalismo, que usa qual método de interpretação bíblica? Literal, somente literal. O dispensacionalismo trabalha, tudo bem? Aí depois da quarta aliança abrâmica, nós temos a quinta aliança mosaica, que é a aliança feita entre Deus e Moisés. Moisés agora representando toda a humanidade. A sexta aliança é a aliança israelita, a aliança que Deus fez com a nação de Israel, o povo israelita. Aí no caso, o povo de Israel estava representando todas as nações. Em ti será bendito todas as nações da terra. Deus falou com Abraão. Ou seja, a salvação de todas as nações teria obrigatoriamente passar pela nação de Israel, Mas também deu certo? Não deu certo. A gente vai ver que todas essas alianças que tinha um homem representando, não vai dar certo. É por isso que tem que ter outra, E aí depois vem a aliança davídica, ou seja, a aliança que Deus fez com Davi. Depois vem a nova aliança, tudo bem? Que seria aí a oitava aliança. Nesse caso aqui, está estudando esse mesmo período da história da humanidade, ou seja, toda a história da humanidade, passado, presente e futuro, através do método das alianças, 8 alianças, tudo bem? E aqui embaixo eu trago uma figura, isso da aula passada ainda, onde você pode perceber aí as referências bíblicas, onde marca o início de cada aliança, tudo bem? Então o que nós temos que saber, quando a gente estuda dispensacionalismo e aliança, é principalmente isso, aonde começa cada uma e aonde termina cada uma. Quem que é o personagem principal, Qual que é o evento principal que aconteceu aqui, porque aí a gente vai estudando partes da história e vai emendando na outra até a gente ter o conhecimento completo. A disciplina, uma das disciplinas mais importantes do curso de teologia para quem está fazendo o curso com a finalidade de aprender a interpretar a Bíblia Sagrada. Eu disse que depois dessa disciplina, a outra mais importante para essa finalidade vai ser a tipologia bíblica, a gente ainda vai ver. Então, preste muita atenção, não é uma disciplina fácil. Se entender errado, vai interpretar a Bíblia errada. A gente durante essas aulas vai mostrar o tanto de interpretação da Bíblia errada, porque não conhece essa disciplina, não conhece esse método de interpretação, ou conhece ele e aplica errado, tudo bem? Então, eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Bom, então nessa aula de hoje, a gente está relembrando aí o que nós falamos de mais importante na aula passada, O dispensacionalismo estuda o relacionamento entre Deus e a humanidade em cada período de tempo, que é chamado de eras, tudo bem? Os teólogos dispensacionalistas dividiram a história bíblica em 7 períodos, ou seja, em 7 dispensações, para facilitar o estudo teológico. Pastor, eu achei um livro que está dividindo lá em 8. Pastor, eu achei um livro que divide em 5. Não tem problema nenhum. É o mesmo período sendo dividido
em partes diferentes para poder estudar, tudo bem? Você tem que entender isso. E quando a gente falou aqui os teólogos dispensacionalistas, vale lembrar que na aula passada eu disse para vocês que nem todos os teólogos são dispensacionalistas. Tem alguns teólogos que entendem essa matéria, estudam essa matéria, mas eles não concordam com esse método, tudo bem? Não tem problema nenhum. Você que durante o curso vai estudar tudo, depois você vai escolher o método que você vai aplicar. Certo é que, concordando ou não, todos os teólogos em algum momento usam o dispensacionalismo para interpretar as escrituras, porque é um método interpretativo, né? A dispensação, ou melhor, a disciplina alianças também estuda o relacionamento de Deus com a humanidade, ou seja, estuda a mesma coisa, porém divide o período, né, da história da humanidade em alianças, e nós já falamos isso, e faz uma abordagem diferente, estuda mais a aliança em si, o contrato que Deus fez com a humanidade, tudo bem? Na disciplina alianças, os teólogos dividiram a história bíblica em 8 períodos, ou seja, 8 alianças. Então vai cair na prova lá para vocês, né? No dispensacionalismo divide em quantos? Em quantas dispensações o período da história da humanidade? 7. E em aliança, esse mesmo período dividido em quantas alianças? 8 alianças, tudo bem? Tanto a disciplina dispensacionalismo como a disciplina alianças são de grande importância para a interpretação literal. Não esqueça disso. Hoje nós vamos falar sobre isso, a interpretação literal do texto sagrado, ou seja, é aquilo que está escrito, sem aplicar, sem fazer analogia, sem ficar viajando na maionese. É o que está escrito no texto, é isso que você vai ler e vai entender. E como que você vai entender? Estudando o relacionamento de Deus com a humanidade. Eu fiz a setinha, né, na aula passada, ó, Deus e o homem. E essa setinha aqui, ó, é o relacionamento de Deus com a humanidade, óbvio, e da humanidade para com Deus. Tudo bem? É feita uma aliança, um acordo, um contrato. O teólogo Whitson enumerou 6 elementos que podem ser facilmente identificados em cada dispensação. Nós falamos isso e estudamos isso na aula passada. Ou seja, cada dispensação tem 6 elementos. Olha ele aqui, 6 elementos, né? De acordo com esse teólogo Whitson. A maioria dos outros livros acompanha Whitson, inclusive cita Whitson nos seus estudos, né? Porque foi uma observação muito interessante que ele fez. Cada um desses períodos, é isso que ele quer dizer, cada um desses períodos vamos encontrar o quê? 6 elementos. Quais são eles? O primeiro elemento, promessa, que Deus vai prometer alguma coisa, na primeira aliança, na segunda, na terceira e assim sucessivamente. Mas, para que a pessoa, né, a humanidade consiga receber essa promessa, ele vai ter que o quê? Cumprir um mandamento, né? Um mandamento ou vários mandamentos. Então nós temos que identificar a promessa ou as promessas, temos que identificar os mandamentos de Deus para a gente alcançar essas promessas. Nós temos que identificar em cada uma, tá? Os princípios. O que seriam os princípios? Porque Deus, ele não só dá o mandamento e deixa a humanidade se virar, não. Ele ensina, isso aqui é princípio. Deus ensina e dá condições à humanidade de obedecer os seus mandamentos, né? Porque senão ele vai só cobrar. Então ele dá condições, porque se o homem errar, não pode reclamar, porque ele não só deu o mandamento, mas deu as condições do homem obedecer, ensinou o homem a obedecer. Mas nós vamos identificar também em cada uma dessas disciplinas onde entra o ser humano representando a humanidade, nós vamos identificar também um quarto elemento, segundo Whitson, que é o fracasso humano, tá? Fracasso humano. Ou seja, o homem fracassou. E junto com esse homem, a humanidade fracassou, porque estava representando a humanidade, não é isso mesmo? Então não há por que dizer, Adão pecou e a gente paga o preço. Né? Não é isso que as pessoas questionam, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente não concorda com isso. Mas aqui chegou a hora de você entender por que é assim. Porque não é que Adão pecou. Adão estava representando a humanidade. Então, se ele pecou, toda a humanidade pecou.
Ele era o primeiro homem. Se ele pecou, todos já nascem, então, trazendo consigo o pecado de Adão, o pecado da humanidade. A humanidade já está caída, né? Então é isso que a gente tem que entender. E a gente vai entender essa interpretação literal da Bíblia nessa disciplina, tá? O quinto elemento que nós temos que observar é o juízo de Deus. Então, volto a dizer, cada um desses elementos, esses 6 elementos, nós vamos identificar em cada uma das dispensações. Na aula passada, olha aqui, na aula passada, né, vou mostrar para vocês de novo, né, para quem faltou aí. Por isso que eu estou pegando essa aula de novo. Olha aí, na aula passada, nós temos aí a tabela com os elementos de cada dispensação. Então eu falei, então, o estudar dessa disciplina consiste em quê? Consiste em a gente preencher, né, 7 tabelas dessas, cada uma de uma dispensação. Vamos pegar a primeira dispensação e preencher. Qual que foi a promessa? Qual que foi os mandamentos? Pode ser uma, pode ser mais. Qual que foi os princípios que Deus anunciou ao povo? Qual que foi o fracasso? Ou quanto que o ser humano fracassou, a humanidade fracassou? Depois do fracasso vem o quê? Juízo de Deus. Se errou, vai pagar o preço. Vai pagar pelo seu preço, ou seja, é o castigo pelo erro, né? Então nós vamos identificar isso também. E depois que Deus dá o castigo, Deus mesmo estende a mão para dar continuidade. Dá uma palavra progressiva, quer dizer, progresso, vamos para frente, né? Pagou o preço, vai carregar consigo a consequência desse pecado, mas eu estou estendendo a mão. Vou trazer uma nova revelação progressiva agora para dar continuidade à história da humanidade. Então, Theo, se você conseguir identificar, né, claramente, né, inclusive com as referências bíblicas, né, porque nós estamos interpretando a Bíblia, estudando a Bíblia. Se você conseguir identificar cada um desses elementos em cada uma das dispensações, você vai ser o quê? Um dispensacionalista genuíno. Tudo bem? Então é isso. Quanto mais você conseguir preencher essa tabela com perfeição, mais você vai entender a disciplina, mais você vai conseguir aprender a interpretar a Bíblia usando esse método da dispensação. Tudo bem? Se você não conseguir isso aqui, dificilmente você vai conseguir interpretar a Bíblia usando esse método. Ou seja, é uma disciplina que vai exigir de vocês uma dedicação, uma compreensão, né? Se tiver dúvida, tem que perguntar. Não entendi, insiste, que a gente vai trocar os exemplos, vai trocar a abordagem, mas você não pode passar dessa disciplina sem entender claramente, porque ela parece ser simples, mas não é. É muito complicado. E outra coisa, vai valer a interpretação da Bíblia a partir de agora, né? Então, se você entender errado, vai interpretar a Bíblia errado. Né? Se você não aprender o método, vai falar asneiras igual a gente escuta as asneiras sendo faladas em altar, na escola, na internet, para tudo quanto é lado. Então, eu chamo a atenção de vocês para levar a sério essa disciplina. Tá? A nossa tarefa de hoje é aprender apenas o sentido literal, que é denotativo, e o sentido figurado, que é conotativo. Está aí na página 2 da nossa aula de hoje, tá? Então, já falei, isso aqui é tudo um resumo da aula anterior, principalmente para você que não veio na aula. Mas a aula de hoje mesmo é isso aqui. Isso aqui é matéria de língua portuguesa, tá? Então, o teólogo não tem que ser um profissional da língua portuguesa, mas você tem que saber que cada disciplina tem a sua importância. Afinal de contas, você está interpretando uma Bíblia que foi traduzida para a língua portuguesa, né? Normalmente para o João Ferreira de Almeida. Então, você tem que ter noção, pelo menos um pouquinho do português. E se não tiver, você tem que saber que você não é um expert em português. Em algum momento você vai precisar de um auxílio de alguém que é conhecedor da língua portuguesa para poder te dar um auxílio. Isso não é demérito nenhum, é cada um na sua área, né? Ele vai te falar lá o que realmente quer dizer aquele texto e você vai entrar com a sua interpretação, seu conhecimento teológico, não tem problema nenhum. Agora o básico, né? O básico do básico, ó, todo mundo tem que saber.
né? Qualquer profissional tem que saber o básico do português, o básico da matemática, o básico da nossa história, porque senão vai ter muito prejuízo, não é isso? Então, eu quero apresentar para vocês aqui esses dois conceitos para você, a partir de agora, ter sempre em mente quando a gente for trabalhar em toda a interpretação da Bíblia. Segundo o site Brasil Escola, sentido literal denotativo é aquele que pode ser entendido como sentido básico usual da palavra ou expressão, podendo ser compreendido sem ajuda do contexto. Olha aí, literal pode ser uma palavra ou uma frase que você leu, já entendeu. Leu, já entendeu. A palavra revelação, já entendi. Revelação, já entendo, não preciso ler contexto, né? Então isso eu leio uma frase, Deus é o Criador do mundo. Já entendi, não preciso de ler todo o contexto. Essa frase já está me falando tudo. Deus é o Criador do mundo. A palavra revelação já tem sentido completo. Então, nós estamos diante de uma interpretação literal, né, no sentido denotativo. É isso que vai dizer o português, tá? O sentido figurado, o português vai chamar de sentido conotativo, é o que apresenta as palavras ou expressões com sentido particulares do uso. Ou seja, quando eu leio a palavra revelação, ela eu já sei o que é. Mas, se ela estiver sendo usada no sentido conotativo, ela deixa de ser isso que ela é e passa a ser o quê? Outra coisa, que vai depender agora do contexto. Então, a interpretação conotativa, eu vou precisar do contexto para entender, né? Então, lá na palavra de Deus, por exemplo, tem assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí, quando a gente está lendo lá, Jesus falou com os discípulos, vós sois o sal da terra, isso está no sentido denotativo ou conotativo? Então vamos lá, se tivesse no sentido denotativo, os discípulos eram verdadeiramente sal, era sal mesmo. Mas eles são sal? Não. Eles são luz? Não. Né? Então estava no sentido o quê? Conotativo, supondo. Aí no caso, a palavra sal, a palavra luz e outras, elas não têm um sentido real, o seu significado real. Elas têm um sentido o quê? Figurado, tudo bem? Então, a gente tem que ficar atento a isso. E isso nós vamos precisar de ter bem isso na mente quando a gente for usar o método de interpretação da Bíblia dispensacionalista. Porque trabalha o sentido literal, tudo bem? Então, a palavra, no conotativo, a palavra tem um valor conotativo quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregado, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual ou real, né? Palavras com um novo significado, aquilo que eu falei. O sal passa a ter um novo significado, né? A luz passa a ter um novo significado, às vezes ampliado, às vezes outro totalmente diferente, tudo bem? Aí vamos para os exemplos que a lição está trazendo. Leia com atenção o texto de Êxodo 1, versículo 7, está escrito aí na aula. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Olha aí que interessante. Agora nós vamos aplicar esse sentido literal denotativo, vamos aplicar o sentido figurado, que é o conotativo, neste versículo aí. Vamos entender o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, a diferença. No texto acima, podemos observar uma parte do texto no sentido denotativo literal e a outra parte no sentido conotativo, no sentido figurado. Então vamos ver qual que é a parte para você marcar aí. Você vai marcar na sua lição, risca lá e escreve. Sentido denotativo, literal. Marca outra parte, sentido conotativo, figurado, tudo bem?
Na parte A, nós vamos pegar somente a parte literal, que você entende literalmente. Ó. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. No sentido literal, você bate o olho nisso, você entende esse texto. Não precisa de ler o contexto, né? Agora, quando você lê a parte B, olha aí, parte B no sentido conotativo. De maneira, olha aí, está lá em cima, ó, depois do ponto de vírgula. De maneira que a terra encheu deles. Aí vem a explicação aqui, ó. A terra não encheu dos filhos de Israel, literalmente falando. Encheu? A terra encheu dos filhos de Israel? Não. Então aqui é um sentido o quê? É um sentido conotativo, sentido figurado. Agora lá em cima, lá, ó, se você pegar a palavra frutificou, né? Multiplicou, essas palavras têm um sentido denotativo, porque gente não frutifica, né? Gente gera outra gente, mas a palavra em si, mas o texto, a frase completa, ela está no sentido literal. Quando você lê lá, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram-se muito, todo mundo entende isso, né? Eles tiveram filhos, e tiveram mais filhos, tiveram mais filhos. Então o sentido aí é literal, interpretação é literal. Mas quando você fala, a ponto da terra encher deles, porque se você não entender que essa parte aí que fala que a terra encheu dos filhos de Israel, se você não entender que isso aí está no sentido conotativo, né? Se você fizer uma interpretação literal, o que esse texto vai ser? Ele vai se tornar o quê? Uma mentira. Então a Bíblia está falando mentira, né? Então é por isso que você tem que entender isso. Porque muita gente vai falar, olha, a Bíblia está se contradizendo, olha, a Bíblia está dizendo uma inverdade. E você, como teólogo, vai falar, ô bobinho, deixa eu te explicar, isso aqui está no sentido conotativo, isso aqui está no sentido figurado, isso aqui é apenas um exemplo, isso aqui é apenas um rol exemplificativo. Então você tem que saber desses métodos de interpretação e ter um pouquinho de conhecimento do português para você fazer uma boa interpretação da Bíblia, né? Você não tem noção do quanto que isso é prejudicial à pregação do Evangelho, ao ensino da palavra, quando as pessoas traduzem e não interpretam alguma coisa errada. É claro que eu estou trazendo aqui um exemplo bem simplesinho para vocês, no versículo, mas quando isso é feito de forma pregação, né, pastor gritando e falando não sei o que, e você fala, nossa, Deus, misericórdia, o cara entendeu errado, o cara interpretou errado. E aí isso fica na cabeça do povo, né? E aí o povo sai repetindo, né? Uma inverdade bíblica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como já dissemos, o dispensacionalismo trabalha a interpretação literal do texto bíblico, ou seja, no sentido denotativo, né? Do jeito que está escrito. Você tem que ler do jeito que está escrito. Leu e entendeu, ou leu e entendeu através do contexto. Você traz a interpretação literal, ou seja, é a primeira parte da pregação. A pessoa, o pastor normalmente lê o texto, ou o ministro da palavra vai ler o texto lá no Antigo Testamento e ele vai explicar, né? Vai explicar lá o costume da época, ele vai explicar o local, ele vai explicar os personagens. Então ele vai pegar aquele texto e explicar literalmente lá. Quando ele chega na última parte da aplicação, ele já saiu daquele local, já não está falando mais daqueles personagens, mas ele trouxe a ideia inicial, ele trouxe a essência daquela história, daquele texto, e já está fazendo o quê? Uma aplicação para a igreja, nos dias de hoje, no momento de hoje. Né? Já não é Elias mais, é você, já não é Davi mais, é você, já não é o gigante Golias mais, é os problemas que você enfrenta na vida. Agora então, por isso que eu preciso que você entenda, se ele interpretou o texto real errado, ele vai fazer a aplicação certa? Não tem como. Então daí a importância de você prestar bem atenção e saber interpretar o texto real, né? Para você poder fazer uma explicação ou uma aplicação, quando for o caso, também verídica, trazendo, né, transformando esse texto, a verdade do passado para a verdade no presente. Se você interpretar lá errado, você vai interpretar, vai fazer uma aplicação errada e vai ensinar os seus ouvintes de forma errada, tudo bem? Então,
como já dissemos, o dispensacionalismo trabalha a interpretação literal do texto bíblico, ou seja, no sentido denotativo. Portanto, é necessário que estejamos bem atentos quando lemos os textos bíblicos, atentando para esses dois sentidos, denotativo e conotativo. O que é real, o que é figurado, né? O que você pode trazer uma aplicação direta, né? Ou que você precisa de explicar, né? Então, quando eu disse, Deus é criador do mundo, aplicação direta, você vai falar isso lá em Gênesis e vai falar hoje para a igreja. Mas quando você fala, e o povo de Israel multiplicou tanto a ponto da terra encher deles, você vai falar assim, essa parte que fala a terra encher deles no sentido literal, meu querido. O que a Bíblia está querendo te dizer aqui, que eles multiplicaram muito mesmo, mas é óbvio que a terra não encheu deles, porque aqui está no sentido figurado, tudo bem? Então é isso. A gente precisa prestar atenção para não interpretarmos erroneamente, né, o texto em estudo, seja ele qual for, seja do Novo ou Velho Testamento. Aí eu trago essa figura aí, mostrando mais uma vez que o dispensacionalismo trabalha, né, estuda o relacionamento de Deus com a humanidade no tempo. Então a gente, quando estiver estudando na primeira dispensação, que é a partir de quarta-feira que vem, né, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a estudar cada dispensação. Vai estudar cerca de 2 ou 3 dispensações por aula, né? Não dá tempo de ficar demorando muito. Então, quando a gente estudar aqui, a gente vai estudar o que aqui na primeira? O relacionamento entre Deus e a humanidade. A gente vai estudando aqui, o que nós vamos estudar? O relacionamento entre Deus e a humanidade, e vice-versa. Olha aí, ó. Então aqui eu coloquei essa setinha, mostrando o relacionamento na terceira dispensação. Mas a gente vai estudar em todos. Vai estudar aqui, vai estudar aqui, vai estudar até na dispensação milenar. Como que vai ser o relacionamento de Deus com a humanidade depois que Cristo vier buscar a igreja e depois no reino milenar? É isso que nós vamos estudar. Como que é o relacionamento de Deus hoje com o povo dele e com a humanidade de uma forma geral. Nós estamos aqui na dispensação da graça. Chegar aqui nós vamos aprender como que Deus se relaciona. Então o objetivo dessa disciplina, nós vamos aprender a interpretar a Bíblia, mas através do relacionamento de Deus. Lembra que quando nós estudamos lá a introdução ao estudo teológico, nós aprendemos como que nós vamos estudar a Deus. Lembra da pergunta? É possível estudar a Deus? Como que a criatura vai estudar o seu Criador? Né? Como que uma mente limitada vai conseguir estudar um ser ilimitado? Então, humanamente, isso é impossível. Mas nós aprendemos através da teologia, Deus se deu a conhecer. Então, nós conseguimos estudar a Deus à medida do que Ele se revelou. E como que Ele revelou? Através dos seus feitos, né? Através dos seus nomes, né? Que esses nomes que tem lá no Velho Testamento foi através do relacionamento de Deus com os personagens. Ele fala, Deus é provedor. Por quê? Porque Ele proveu para mim. Deus é minha bandeira. Por quê? Porque eu fui em nome de Deus e meu exército venceu. Então, através desses nomes, nós vamos aprendendo a Deus. E tudo isso através do relacionamento que Ele foi tendo com a humanidade. Então, Ele vai se revelando. E assim torna possível, né? Por isso que existe teologia, torna possível, então, a gente conhecer a Deus. Também conhecemos a Deus através da revelação do seu Filho. Porque o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus ele veio na terra, é a maior expressão de Deus, a maior revelação de Deus. E aí nós passamos a conhecer a Deus mais um pouco através do seu Filho, porque ele esteve entre nós. Então, é extremamente possível estudarmos a Deus dentro daquela limitação que ele se deu a conhecer. Porque nós só vamos conhecer na sua totalidade quando nós tivermos um corpo incorruptível, tiver condições de conhecer na sua totalidade. Aí é só na glória, não é isso mesmo? Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos conhecendo aquilo que ele se deu a conhecer. Então, o dispensacionalismo vai nos ensinar a conhecer a Deus, vai nos ensinar a interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus,
Mas qual método? O que nós vamos usar para entender e compreender a Deus? O relacionamento dele com o ser humano, o relacionamento dele com a humanidade. Então, quando ele relaciona com a humanidade, e disse Deus, e Deus falou isso, e Deus mandou o profeta fazer isso, eu tenho que estar o quê? Atento, porque a gente vai ver como que Deus age. E o mais interessante, a Bíblia vai dizer que Deus não muda, nós mudamos, né? O ser humano, olha o quanto o ser humano mudou, mas Deus não muda, ou seja, o jeito dele agir com o ser humano continua sempre o mesmo, tudo bem? Então, a partir da aula que vem, nós vamos encerrar por aqui. A partir da aula que vem, estejam preparados, não falte, não chegue atrasado, porque a partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar as dispensações uma por uma. Então, na próxima aula, a gente já vai ver, no mínimo, as 2 dispensações. Conforme for, né, porque essas 2 são bem simples, a gente já vê até as 3 primeiras dispensações. Aí a gente vai ver aqui quando começa, quando termina, qual que é o personagem principal, qual que é os eventos principais que marcam o início e marcam o final, qual que foi a promessa, qual que foi o mandamento, qual que foi o princípio, e vocês vão preenchendo essa tabela. Vai preencher a tabela da primeira dispensação, da segunda dispensação, da terceira dispensação, até a última dispensação, vocês vão preenchendo aquela tabela, mostrando esses elementos. Vão todos ficar o quê? Craque, expert em dispensacionalismo e aliança, ok? Muito obrigado, eu agradeço a atenção a todos, peço aí perdão por não poder estar presencialmente ministrando essa aula, tá? Nós tivemos alguma dificuldade no sentido particular, eu tive alguma dificuldade, preferi adiar essa aula para que eu mesmo possa continuar, para não ter outro professor, né? Porque cada professor tem um método de ensinar, então para a gente não misturar esses métodos, eu preferi adiar essa aula ou gravar essa aula para vocês, e na semana que vem a gente está encontrando presencialmente, como a gente gosta e como é proposto o nosso curso presencial, tudo bem? Deus abençoe a todos, um forte e carinhoso abraço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra e pedimos encarecidamente que o Teu Espírito Santo continue falando em cada mente, em cada coração, nos proporcionando crescimento espiritual e maturidade cristã que o Senhor tem para nós a cada dia através desse aprendizado. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, diga amém, diga graças a Deus, um forte e carinhoso abraço.